O gnosticismo acreditava na pré-existência da alma. Seja bem-vindo ao 6º áudio de nosso curso de Filosofia Cristã. Estamos no módulo de Introdução. João, o último apóstolo em vida, está começando a escrever o seu Evangelho. Ele disse: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Acontece que, naquela época em que João começou a escrever, a palavra Logos estava sendo usada dentro de um contexto gnóstico. Quem eram os gnósticos? Eram mestres das religiões orientais que sustentavam uma salvação com base no conhecimento. Não um conhecimento informativo, não um conhecimento do cotidiano, banal, mas um conhecimento espiritualizado, um conhecimento místico, um conhecimento misterioso. De acordo com os gnósticos, a humanidade pode ser dividida em 3 partes. A parte dos sárquicos, a parte dos psíquicos e a parte dos pneumáticos. Cada uma dessas partes da humanidade está ligada com uma estrutura do cosmos, do mundo e do universo. Os sárquicos são chamados de carnais, pessoas que vivem aprisionadas ao mundo dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. São pessoas carnais, pessoas que se satisfazem com os prazeres da carne, com os prazeres da sensualidade, dos sentidos. De acordo com os gnósticos, estas são as pessoas mais distantes da salvação e que vão ficar encarnando e reencarnando infinitamente até que se desprendam de sua carnalidade. Perceba que o conceito de carnalidade acabou vindo parar dentro do Evangelho. E muitas vezes, quando se fala em carnalidade, fala-se dentro de um contexto gnóstico. Usa-se uma ideia gnóstica para chamar carnalidade algumas coisas. Também os gnósticos diziam que existe uma segunda categoria de pessoas, são os psíquicos. Psíquicos são aquelas pessoas emotivas. Essas pessoas emotivas, elas também estão ligadas às artes, à carne, mas já estão em um grau de evolução acima, porque além de serem sentimentais, são também intelectivas, estão ligadas com o nous, estão ligadas com a mente universal. São pessoas intelectualizadas. O que prende estas pessoas nesse segundo estágio é por causa que a sua intelectualidade não é uma intelectualidade espiritual, mas uma intelectualidade racionalista. Por ser uma intelectualidade racionalista, essas pessoas chamadas de psíquicas ficam ainda ligadas com o mundo dos sentidos, o mundo dos prazeres. Por isso, começaram uma evolução espiritual, mas ainda estão aprisionadas ao mundo das artes, da carne. Terceira categoria de pessoas, os gnósticos chamam de pneumáticos. Pneumáticos são aqueles que são espirituais. Espirituais porque não estão mais ligados ao mundo das artes, da carne. Já não estão mais em busca dos prazeres dos sentidos. Estão agora voltados para o mundo da nous e do pneuma. Se você quiser saber mais aprofundadamente o significado de nous, pneuma, volte os áudios anteriores, vá até os estudos anteriores, porque esta, sendo já a 6ª palestra, precisa que nós andemos, que nós caminhemos. Ainda assim eu vou retomar alguma coisa nesta palestra. Portanto, os pneumáticos, os espirituais,
são os mestres gnósticos, aqueles que estão capacitados pela mente universal, capacitados pelo nous, a promoverem a iluminação, a gnose, o conhecimento salvador para quem está no degrau de baixo, tanto aos psíquicos quanto aos sárquicos. Este conhecimento que eu estou te dizendo, ele estava popularizado dentro da igreja, dentro das fileiras do cristianismo, e muitas comunidades cristãs eram lideradas por mestres gnósticos também. O apóstolo João, ele escreve, e parece bem claro para nós, na primeira, segunda e na terceira carta, que os escritos deles é contra algumas versões gnósticas que haviam se intrometido no seio do Evangelho. Ele chega a citar que o espírito do anticristo já tinha chegado ao mundo. Como saber que era o espírito do anticristo? É porque este espírito nega que Jesus Cristo tenha vindo em forma humana realmente, em carne humana realmente, que a natureza de Jesus não fosse humana de forma alguma. Por isso o apóstolo João escreve, eles negam que o Cristo veio por carne e por sangue. Esse é o espírito do anticristo. Nega o Filho e nega o Pai também. Já está no mundo. E então João alardeia dizendo, filhinhos, já chegamos na última hora e muitos têm se feito anticristos. Note bem, muitos. Os gnósticos haviam penetrado em várias camadas da igreja, do cristianismo, do pensamento cristão. E influenciavam muitos cristãos a abandonarem aquela forma apostólica de crer, conforme foi registrado por Mateus, Marcos e Lucas, e que também havia sido defendido pelos apóstolos Paulo, Tiago e Pedro. Estão abraçando agora uma forma de fé cristã esotérica. Esotérica, que é uma versão cristã dos chamados cultos de mistério que os gregos praticavam nos templos pagãos, nos templos dos deuses gregos, Apolo, Dionísio, Afrodite, Hades, Zeus. Esses gregos, eles praticavam as chamadas religiões de mistério dentro dessas igrejas, que eram iniciações ao mundo esotérico. Esses mesmos gregos estavam agora vindo para o Evangelho. E eles vinham com ares de sabedoria e foram tomando conta de várias camadas de lideranças e influências da igreja. O apóstolo João chega a dar o nome de um. Quando ele escreve a sua segunda carta, ele fala, olha, Diótrefes, ele não quer mais que as nossas cartas apostólicas sejam lidas na igreja. Ele também não recebe mais quando nós enviamos os nossos representantes nas igrejas. E ele não deixa que os irmãos das igrejas que ele está pastoreando, que ele está liderando, tenham comunhão com os nossos irmãos. Expulsa esses irmãos da comunhão, inclusive. Ora, João está com um problema e o Espírito Santo está dizendo, chegou a hora de você escrever, João. E ele começa dizendo, no princípio era o Logos. Mas justo Logos, essa era uma terminologia gnóstica. Eles usavam a palavra Logos nos seus cultos, em seus ensinamentos, em seus escritos. Eles vinham dentro de uma tradição grega, desde Heráclito, passando por Platão, pelos estoicos, pelos epicureus. E agora aqui, no primeiro século, mais de 20 versões diferentes de cristianismo estão surgindo. A igreja de Jerusalém, depois da queda do templo de Jerusalém, ela havia enfraquecido bastante. Existia, mas ela já não tinha mais a mesma propriedade de autoridade que ela tinha antes. A igreja de Antioquia sofria muito também, porque os gnósticos haviam tomado conta da igreja de Antioquia. Aquelas igrejas que estavam na Ásia,
Inácio teve que oferecer um monte de resistência contra aqueles gnósticos que estavam nas igrejas da Ásia. Depois veio Irineu, depois veio Justino, porque eles começaram essa batalha ali em meados do século I, por volta do ano 60, 50 depois de Cristo, e levaram essa batalha por mais de 150 anos, quase 200 anos. Apesar do combate apostólico ao gnosticismo, eles cresceram e eles se popularizaram muito mais. Porque existiam aqueles evangelhos escritos pelos apóstolos, mas existiam os evangelhos gnósticos, com doutrinas esotéricas, que ensinavam a salvação a partir do conhecimento. Existe um problema na academia teológica brasileira, que quando você vai fazer um curso de teologia, e você está estudando história da igreja, ou então você vai estudar apologética, em alguns cursos é chamado de heresiologia, eles falam do gnosticismo. Só que como eles já tomam uma postura apologética a favor da igreja, muitos seminaristas eles entram e eles não conseguem aprender o gnosticismo pela palavra dos gnósticos ou pelo ensino dos gnósticos, porque a academia teológica brasileira ela tem uma tendência de manter a cristandade debaixo de um nível de infantilidade que dá dó. Dá dó. Muitas pessoas possuem o curso básico, médio ou bacharel em teologia sem conhecerem as doutrinas gnósticas pelos gnósticos, porque os seus mestres não os orientaram a ler os escritos gnósticos que estão contidos nos livros apócrifos. Atos de Pedro, Atos de Paulo e Tecla, Evangelho de São Pedro, Evangelho de São Tomé, de Maria Madalena. É necessário que a igreja cristã, que o estudante de teologia e que o filósofo cristão tenha maturidade suficiente para ouvir o gnosticismo pelos próprios gnósticos. Dou um exemplo. Os gnósticos eles categorizam as pessoas em três camadas. Os sárquicos, que são os carnais, os psíquicos, que são o pessoal envolvido com a emotividade e com a intelectualidade, mas ainda preso às paixões terrenas, e os pneumaticós, que são os espirituais que já se elevaram. E eles têm um conceito de logos também. Quem é o logos para os gnósticos? O logos, ele é o logos universal, porque eles estão pensando junto com os estoicos, tá bem? Os estoicos, eles foram um grupo de filósofos que eles foram buscar essa doutrina lá em Heráclito. Heráclito já havia falado sobre o logos. E os estoicos aprofundaram ainda mais o conceito de logos. E para eles, o logos era a razão universal, que estava presente em todas as estruturas da criação e em todos os homens. Todos os homens poderiam ser chamados de lógicos, de racionais. Todos poderiam dizer o seguinte: eu tenho a semente do logos. Logos espermaticoi, a semente do logos. Todos os seres humanos participam de uma fraternidade universal, porque todos foram criados com a capacidade lógica, com a natureza do logos. Os ensinos dos estoicos estão presentes na literatura da filosofia. E vale a pena você conhecer. Futuramente nós retornaremos a eles. O fato é que os gnósticos, eles vão até os estoicos e aprendem com os estoicos e trazem o conceito estoico do logos para dentro da igreja. Foram eles que trouxeram da forma como está sendo dito aqui hoje. Foram eles que ensinaram que existe um logos universal. E qual é a diferença entre esse logos universal e o logos de João? A diferença é que o logos de João, ele tem pessoalidade. No princípio era o logos. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Dizer que o logos era Deus era uma blasfêmia. Por quê? Porque os estoicos não diziam isso. Os gnósticos também não diziam isso. Heráclito não havia dito isso.
que era o Logos? O Logos, ele é uma emanação do Nous. Eu ensinei isso para você. O Nous é a mente universal. Só que o Nous, como mente universal, está ligado ao Apeiron. E o Apeiron é o infinito. E o infinito veio do caos. Portanto, não existe tangibilidade do Nous com o cosmos. Por quê? Porque o cosmos ele vai se materializar, vai se tornar físico, ordeiro. E o Nous? O Nous pertence ao Apeiron, ao infinito. A natureza do Nous é o éter. É uma mente eterna, etereizada. Do Nous vem o pneuma. Pneuma é o espírito, só que também é o espírito universal e impessoal. Pega bem aí o que estou explicando para você. Isso aqui é gnosticismo pesado. De acordo com esses gnósticos, somente os iniciados poderiam ter acesso a essas doutrinas esotéricas. A palavra esotérico significa aquilo que está escondido e foi escolhido por Deus. Por isso que é esotérico, com S, tá bem? Não é com X não, é com S, esotérico. É aquilo que é segredo, misterioso, está escondido, está guardado. Ora, os gnósticos eles diziam, isso que eu estou dizendo para você aqui, ó, no século XXI, abertamente, publicando na internet e mandando pelo WhatsApp, que faz parte de um curso de filosofia cristã. Eles diziam, só os pneumaticós podem ter acesso a esse conhecimento. Só os espirituais. Psíquicos não podem. Sárquicos não podem. Pessoas emotivas não podem. Racionalistas não podem. Pessoas apegadas às suas paixões carnais não podem. Só se for um iniciado. Eles estão dizendo, o Logos é universal igual os estoicos dizem. A razão é universal igual os estoicos dizem. Só que essa razão ela é impessoal. Ela não é Deus. Não pode ser. Por que o Logos não pode ser Deus? Porque não existe um Deus único. A origem de todas as coisas não está em um Deus único, dizem os estoicos. Está onde? Aí vai remontar aquela genealogia dos deuses, que vai retornar até o caos, que é a desordem, a confusão, a coisa sem nexo, sem lógica alguma. O Logos vem depois. O Logos ele vem da mente. O Logos é aquele que ele materializa a mente. Torna a mente algo pensável, algo tangível, algo compreensível. É assim que eles dizem. É o que eles entendem. Pois bem, lá estão então os gnósticos ensinando o seu gnosticismo. A vida está andando. E é necessário tentar querer compreender o que é que eles estão ensinando. Ensina-nos melhor. Ensina-nos melhor qual que é a ligação do Logos com a gente que está aqui embaixo. E os gnósticos eles vão explicar. Escuta, nós temos psique. Psique nós traduzimos como alma. Nós todos temos psique. E a nossa psique está em estado de queda. As nossas almas caíram. Nossas almas elas caíram da onde? Nossas almas elas caíram do nous. Caíram da mente universal. Acontece que quando o pneuma, o espírito, ele emanou da mente, ele emanou do nous. O pneuma ele emanou com uma alma gêmea. Eram dois pneumas, mas não podia ser chamado de pneumas, porque o pneuma ele é uma unidade, ele é um só. Não existem dois pneumas, só existe um pneuma, só um espírito universal. Mas esse espírito universal que nós chamamos de pneuma tem uma alma gêmea, uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea é batizada como sendo psique. É idêntica ao espírito, é igualzinha ao espírito. Tem as mesmas habilidades que o espírito, os mesmos interesses que o espírito. É uma irmã gêmea do espírito. Só que não chama pneuma, chama psique. E houve uma revolta em psique. Qual foi a revolta que houve em psique?
é que ela queria participar do cosmos. Psique, a alma, não queria ficar preso ao apeiron, ao infinito. Psique, a alma, não queria ficar preso ao éter, à eternidade, ao etéreo, ao invisível, ao imortal. Psique, que é a alma, não queria ficar preso ao universal, porque é como se estivesse perdida numa sopa cósmica, sem consciência de si. A alma, irmã gêmea de Pneuma, começa a revoltar-se contra aquela ordem que estava estabelecida para ela de ser uma confusão com o próprio Pneuma. Porque se ela fosse uma confusão com o próprio Pneuma, ela não tinha personalidade própria. É o conflito dos irmãos gêmeos que existem hoje. Tem a mesma aparência e o pai e a mãe vão criando os dois vestindo igual, educando igual, mandando para o mesmo lugar igual. E depois chega um momento em que os dois gêmeos eles querem se dissociar e fazem corte de cabelo diferente, usam roupa diferente e um monte de coisa para que cada um possa estabelecer a sua própria personalidade. Este mesmo conflito também existia, de acordo com um dos ramos das doutrinas gnósticas, entre Pneuma e Psique. E os dois estão em conflito. E a alma, ela quer se corporeizar. Ela quer se materializar. Ela quer se expandir. Ela quer se emancipar do espírito. Com uma problemática que se a alma fizesse isso, ela entraria numa decadência. Por quê? Ela vem da mesma natureza que o Pneuma. Ela vem da natureza do Nous. E o Nous tem a natureza do éter. E o éter é a eternidade. A alma já tem a eternidade dentro de si mesmo. A alma também emana do apeiron, também emana do infinito. Agora está muito difícil. Só que a alma, ela toma uma flechada. E qual é a flechada que ela toma? Ela toma uma flechada de Eros. Eros, que na mitologia romana é o Cupido. Eros é o filho de Afrodite, a deusa do amor. Acontece que a alma, ela se apaixona por Eros. A alma, ela se enamora por Eros. A alma, a psique, ela tem uma afeição com Eros, e Eros é o amor. Mas qual que é o amor? É o amor erótico mesmo. E o que é o amor erótico? Amor erótico é o amor animal. Esse que é o amor erótico. É aquele que se relaciona carnalmente. Aquele que se materializa. Aquele que se apropria. Aquele que se adona. Esse que é o amor erótico. É aquele que põe fogo no mundo. Esse é o amor erótico. E a alma que está lá junto com o Pneuma, no Nous, junto com o éter, na eternidade, ela agora está querendo se carnalizar, porque se ela não se carnalizar, ela não consegue se relacionar com Eros. Ela precisa se relacionar com Eros, e para se relacionar com Eros, ela não pode ficar presa ao Pneuma, ao espírito. Esse é o ensinamento gnóstico que somente os pneumáticos entendiam. E por que tem toda essa teoria? Porque eles vão propor depois o caminho de volta da alma para o pneuma. Saindo do sarx, da carne, desencarnando, saindo das paixões e indo por meio da meditação e da iluminação até alcançar o pneuma lá em cima, um caminho de volta. Se você quiser entender como a nível de ilustração, existe um filme que foi estrelado pelo Nicolas Cage, chamado Cidade dos Anjos. Você já deve ter assistido. E a história conta o que para nós? A história conta que um anjo, que era um anjo ceifeiro, ele acaba se namorando por uma mulher humana. Mas ele não pode ter nenhum tipo de relação humana com esta mulher, porque ele é de um mundo e a mulher é de outro mundo. E ele não tem as mesmas sensações que ela. Ele não sabe o sabor de uma maçã. Ele não sabe qual que é a temperatura do mar e nem a temperatura de um banho quente. Ele não sabe a diferença entre a dor e a não dor. Ele é um anjo ceifeiro insensível e que não possui a habilidade dos sentidos, como nós temos aqui. O olho, sabe? A boca, a mão, que é a pele. O anjo não possui. E a única forma que ele tem para se apropriar da mulher, por quem ele se enamorou, é se ele cair, é se ele abandonar o estado angelical a que ele pertence. E não tem outra, ele pega e cai mesmo.
No filme ele cai. Quando ele cai, ele sente pela primeira vez o gosto do sangue na boca, por causa que ele cai e se machuca. Pela primeira vez ele sente o cansaço do corpo físico, porque ele perdeu as suas asas. Pela primeira vez ele sente o pulsar do coração, porque agora sim ele está carnalizado e ele se sente vivo, porque antes nem vivo ele se sentia. Ficava olhando para o horizonte, apreciando o inapreciável, porque ele faz parte de uma outra ordem cósmica. Pois bem, não acontece uma tragédia no filme, embora que a mulher também se apaixona pelo anjo, os dois se relacionam, os dois estão muito bem, mas a mulher acaba morrendo, e quando a mulher acaba morrendo, ele perde o sentido de viver de novo. Porque ele já não tinha sentido antes, e agora que ele veio se apropriar do amor, ele se apropria só por um pouco de tempo. Ainda assim, ele não se arrepende de haver caído. Por quê? Do ponto de vista do filme, ou do anjo, é melhor um amor passageiro do que nunca ter amado. Tudo isso que eu estou te falando está na gênese da filosofia dos gnósticos, do Logos que vai se encarnar daqui a pouco. E lá estão então os gnósticos com esse ensinamento penetrando igreja adentro, culto a culto, ensino a ensino, escrito a escrito, com ares de alta espiritualidade, combatendo diretamente o ensino dos apóstolos. Bom, e eles vão ganhando popularidade, simpatia. Judas diz que eles se intrometem nas festividades ágapes da igreja e eles são muito bem recebidos e eles festejam junto com os cristãos. Voltando aqui ao ensinamento que eles dão sobre a alma está querendo se encarnar de qualquer maneira, porque se ela não se encarnar, ela não consegue sentir o gosto da vida. A alma está cansada do apeiron, do infinito, que não tem sentido. A alma está cansada de ficar grudada com o pneuma o tempo todo, como se fosse a outra face, como se fosse uma gêmea siamesa, que não tem personalidade própria, que tem que estar atrelado à eternidade, quer dizer, à imortalidade, não vai poder experimentar nada. E o que faz a alma então? A alma, ela decide que ela vai se desprender do pneuma, vai se desprender do espírito. E quando ela se desprende do espírito, acontece uma surpresa. Qual que é a surpresa? A alma se desprende sozinha. Isto é, não existe uma alma universal. Existem almas particulares. Vai se desprendendo alma a alma. É como se todas as almas estivessem contidas no pneuma único, todas as almas. Quando acontece a rebelião das almas, não acontece a rebelião de todas as almas, mas acontece uma rebelião. E as pessoas, consciências, que estão dentro do pneuma, vêm a este mundo. Entram no cosmos porque querem experimentar Eros, porque já estão com Eros, já estão contaminadas com Eros, já estão contaminadas com o amor à matéria, amor ao cosmos, amor ao mundo. E então, alma a alma vai se desprendendo do pneuma, o pneuma vai perdendo almas. Elas vão decaindo. Os gnósticos, eles usam as palavras eons. E-O-N-S. Eons. Esses eons, eles dizem, são escalas entre o pneuma e o cosmos. São escalas que alguns enumeram 9, outros enumeram 7, outros enumeram 5, outros enumeram 3. O mais comum são 7 eons. São 7 céus, ou 7 degraus. E conforme a alma vai se desprendendo do pneuma, que está lá muito acima de qualquer eon, a alma vai decaindo para o sexto, para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro, até chegar aqui embaixo, no nível da carne. E a alma se encarna. Olha só que conceito, rapaz, que pensamento. Que coisa que os gnósticos... É um ensinamento encantador, né? Você sabe que a palavra cantar, ela representa enfeitiçar, né? As sereias, elas cantavam, e conforme elas cantavam, elas encantavam. Encantar significa, então, que a pessoa está enfeitiçada. O ensinamento do gnóstico é bastante encantador, porque você está tendo uma explicação de como é que as almas vieram parar no mundo, e por que existe tanta desordem aqui embaixo, e tanto sofrimento aqui embaixo, e tanto erro aqui embaixo. Acontece porque as almas estão desalinhadas com o pneuma.
elas estão vivendo uma vida que não era para elas viverem. As almas não foram geradas na mente universal, no nous, para se encarnarem. As almas foram geradas ao lado do pneuma para ficarem no mundo do pneuma. Essa é a ideologia. Essa é a lógica. Como elas querem se encarnar, elas estão desequilibrando a ordem do cosmos, da natureza. E por isso tem tanta desordem aqui embaixo e se estabelece o caos aqui embaixo também. E o sofrimento e a dor. E a busca pelas paixões. Só que acontece com as almas a mesma coisa que aconteceu com o Sr. Nicolas Cage no filme Cidade dos Anjos. Desce, se enamora, se apropria, mas não se satisfaz. Por quê? Porque o Eros, ele não tem a capacidade de fazer uma ligação eterna com a alma. Não tem. O Eros, ele é um amor passageiro, fugaz, fugidio. E o Eros, ele possui um amor insaciável. Ele não pode ser de uma só pessoa. Ele tem que se saciar com todas as pessoas. E outra coisa, no mito de Eros e Psique, que os gregos contavam, o Eros, ele era invisível, ele não podia ser visto, não podia ser apreendido. Por mais que a alma queira, ela não consegue se apropriar do objeto do seu amor. Quanto ensino difícil, né? Realmente, em certo sentido, os gnósticos estão com a razão ao dizer que você tem que ser um iniciado, porque tem que ter paciência para entender tudo isso. A alma está desprendida do pneuma, a alma está encarnada, a alma está assumindo uma função que não lhe é própria, está vivendo uma vida que não lhe é própria. Por que não é própria? Porque a vida própria da terra é para os animais, para as bestas, sárquicos, carnais, e não para os pneumáticos espirituais. E lá vão as pessoas andando de um lado para o outro, querendo satisfazer toda a sua volúpia, querendo satisfazer toda a sua gana, e vão se prendendo cada vez mais aos vícios do corpo. Vício do corpo porque comer é bom demais. E só dá para comer e sentir o sabor da carne se você estiver encarnado. Ora, só dá para você ter uma alegria e rir de uma piada se você tiver o senso de humor, de humus, que está no teu corpo também. Se você for alma, você não pode ter. Ora, só dá para sentir a força de um abraço se você tiver um corpo. O calor de um abraço se você tiver o teu corpo para sentir a temperatura. Só dá para sentir se você estiver encarnado. Senão você é uma alma. E alma sem corpo é nada. É fantasma. É um ghost. Os gregos explicavam isso aí mesmo, tá? Que as almas precisavam reencarnar, porque senão elas ficavam penando de um lado para o outro, perdiam a memória, a sensibilidade e a própria existência. Bom, estamos chegando aqui aos instantes finais dessa palestra de hoje. Você imagina que você fosse lá o apóstolo João e você tivesse a sua comunidade com 60, 70, 80 irmãos. E quando chegasse lá, estava lá um mestre gnóstico que dia a dia vinha encantando as pessoas com todo esse ensinamento, dando um outro sentido para a palavra armata, pecado, armatia, dando um outro sentido para a encarnação de Jesus, dando um outro sentido para o Evangelho. E você, como um apóstolo, que andou com Cristo, que ouviu dele, que viu ele sendo crucificado, que notifica que não tem nada a ver com o que os gnósticos estão ensinando, e agora a igreja olha para você e pensa, o que é que este velho veio fazer aqui? Esse velho autoritário, o que é que ele veio fazer aqui? João tem que escrever urgentemente. E ele tem que escrever pela inspiração de Deus. Ele pode rejeitar totalmente os conceitos gnósticos. E de certa forma ele vai fazer isso. Mas ele faz de uma maneira magistral. Ele vai buscar nos arcanos da sabedoria de Cristo a maneira de fazer o que ele vai fazer.
ele precisa ensinar o verdadeiro sentido da alma e da queda dos homens, o verdadeiro sentido do corpo e da morte do corpo, o verdadeiro sentido do pneuma e a vida eterna. E é magistral ele conseguir fazer isso em 21 capítulos do Evangelho. Rapaz, é Deus puro ali. Tão poderosa foi a sua missiva, seu Evangelho, que Deus fortaleceu. Só pelo fato dele começar dizendo: no princípio era o Logos, vocês estão certos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele afirma e ele destrói na mesma hora. Não fique impaciente, tá bem? Porque nós estamos chegando lá em João capítulo 1, versículo 1. Vamos primeiro estabelecer aqui toda essa base que existe em volta do versículo 1 de João. Este é o 6º áudio do curso de Filosofia Cristã. Sou o professor Rogério de Souza. Caso queira entrar em contato, meu número é DDD 11 999 47 43 30. Que a paz esteja com você. O gnosticismo acreditava na pré-existência da alma. Seja bem-vindo ao 6º áudio de nosso curso de Filosofia Cristã. Estamos no módulo de Introdução. João, o último apóstolo em vida, está começando a escrever o seu Evangelho. Ele disse: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Acontece que, naquela época em que João começou a escrever, a palavra Logos estava sendo usada dentro de um contexto gnóstico. Quem eram os gnósticos? Eram mestres das religiões orientais que sustentavam uma salvação com base no conhecimento. Não um conhecimento informativo, não um conhecimento do cotidiano, banal, mas um conhecimento espiritualizado, um conhecimento místico, um conhecimento misterioso. De acordo com os gnósticos, a humanidade pode ser dividida em 3 partes. A parte dos sárquicos, a parte dos psíquicos e a parte dos pneumáticos. Cada uma dessas partes da humanidade está ligada com uma estrutura do cosmos, do mundo e do universo. Os sárquicos são chamados de carnais, pessoas que vivem aprisionadas ao mundo dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. São pessoas carnais, pessoas que se satisfazem com os prazeres da carne, com os prazeres da sensualidade, dos sentidos. De acordo com os gnósticos, estas são as pessoas mais distantes da salvação e que vão ficar encarnando e reencarnando infinitamente até que se desprendam de sua carnalidade. Perceba que o conceito de carnalidade acabou vindo parar dentro do Evangelho. E muitas vezes, quando se fala em carnalidade, fala-se dentro de um contexto gnóstico. Usa-se uma ideia gnóstica para chamar carnalidade algumas coisas. Também os gnósticos diziam que existe uma segunda categoria de pessoas, são os psíquicos. Psíquicos são aquelas pessoas emotivas. Essas pessoas emotivas, elas também estão ligadas às artes, à carne, mas já estão em um grau de evolução acima, porque além de serem sentimentais, são também intelectivas, estão ligadas com o nous, estão ligadas com a mente universal.
São pessoas intelectualizadas. O que prende estas pessoas nesse segundo estágio é por causa que a sua intelectualidade não é uma intelectualidade espiritual, mas uma intelectualidade racionalista. Por ser uma intelectualidade racionalista, essas pessoas chamadas de psíquicas ficam ainda ligadas com o mundo dos sentidos, o mundo dos prazeres. Por isso, começaram uma evolução espiritual, mas ainda estão aprisionadas ao mundo das artes, da carne. Terceira categoria de pessoas, os gnósticos chamam de pneumáticos. Pneumáticos são aqueles que são espirituais. Espirituais porque não estão mais ligados ao mundo das artes, da carne. Já não estão mais em busca dos prazeres dos sentidos. Estão agora voltados para o mundo da nous e do pneuma. Se você quiser saber mais aprofundadamente o significado de nous, pneuma, volte os áudios anteriores, vá até os estudos anteriores, porque esta, sendo já a sexta palestra, precisa que nós andemos, que nós caminhemos. Ainda assim eu vou retomar alguma coisa nesta palestra. Portanto, os pneumáticos, os espirituais, são os mestres gnósticos, aqueles que estão capacitados pela mente universal, capacitados pelo nous, a promoverem a iluminação, a gnose, o conhecimento salvador para quem está no degrau de baixo, tanto aos psíquicos quanto aos sárquicos. Este conhecimento que eu estou te dizendo, ele estava popularizado dentro da igreja, dentro das fileiras do cristianismo, e muitas comunidades cristãs eram lideradas por mestres gnósticos também. O apóstolo João, ele escreve, e parece bem claro para nós, na primeira, segunda e na terceira carta, que os escritos deles é contra algumas versões gnósticas que haviam se intrometido no seio do Evangelho. Ele chega a citar que o espírito do anticristo já tinha chegado ao mundo. Como saber que era o espírito do anticristo? É porque este espírito nega que Jesus Cristo tenha vindo em forma humana realmente, em carne humana realmente, que a natureza de Jesus não fosse humana de forma alguma. Por isso o apóstolo João escreve, eles negam que o Cristo veio por carne e por sangue. Esse é o espírito do anticristo. Nega o Filho e nega o Pai também. Já está no mundo. E então João alardeia dizendo, filhinhos, já chegamos na última hora e muitos têm se feito anticristos. Note bem, muitos. Os gnósticos haviam penetrado em várias camadas da igreja, do cristianismo, do pensamento cristão. E influenciavam muitos cristãos a abandonarem aquela forma apostólica de crer, conforme foi registrado por Mateus, Marcos e Lucas, e que também havia sido defendido pelos apóstolos Paulo, Tiago e Pedro. Estão abraçando agora uma forma de fé cristã esotérica. Esotérica, que é uma versão cristã dos chamados cultos de mistério que os gregos praticavam nos templos pagãos, nos templos dos deuses gregos, Apolo, Dionísio, Afrodite, Hades, Zeus. Esses gregos, eles praticavam as chamadas religiões de mistério dentro dessas igrejas, que eram iniciações ao mundo esotérico. Esses mesmos gregos estavam agora vindo para o Evangelho. E eles vinham com ares de sabedoria e foram tomando conta de várias camadas de lideranças e influências da igreja. O apóstolo João chega a dar o nome de um. Quando ele escreve a sua segunda carta, ele fala, olha, Diótrefes, ele não quer mais que as nossas cartas apostólicas sejam lidas na igreja.
Ele também não recebe mais quando nós enviamos os nossos representantes nas igrejas. E ele não deixa que os irmãos das igrejas que ele está pastoreando, que ele está liderando, tenham comunhão com os nossos irmãos. Expulsa esses irmãos da comunhão, inclusive. Ora, João está com um problema e o Espírito Santo está dizendo: chegou a hora de você escrever, João. E ele começa dizendo: no princípio era o Logos. Mas justo Logos, essa era uma terminologia gnóstica. Eles usavam a palavra Logos em seus cultos, em seus ensinamentos, em seus escritos. Eles vinham dentro de uma tradição grega, desde Heráclito, passando por Platão, pelos estoicos, pelos epicureus. E agora aqui, no primeiro século, mais de 20 versões diferentes de cristianismo estão surgindo. A igreja de Jerusalém, depois da queda do templo de Jerusalém, ela havia enfraquecido bastante. Existia, mas ela já não tinha mais a mesma propriedade de autoridade que ela tinha antes. A igreja de Antioquia sofria muito também, porque os gnósticos haviam tomado conta da igreja de Antioquia. Aquelas igrejas que estavam na Ásia. Inácio teve que oferecer um monte de resistência contra aqueles gnósticos que estavam nas igrejas da Ásia. Depois veio Irineu, depois veio Justino, porque eles começaram essa batalha ali em meados do século I, por volta do ano 60, 50 depois de Cristo, e levaram essa batalha por mais de 150 anos, quase 200 anos. Apesar do combate apostólico ao gnosticismo, eles cresceram e eles se popularizaram muito mais. Porque existiam aqueles evangelhos escritos pelos apóstolos, mas existiam os evangelhos gnósticos, com doutrinas esotéricas, que ensinavam a salvação a partir do conhecimento. Existe um problema na academia teológica brasileira, que quando você vai fazer um curso de teologia, e você está estudando história da igreja, ou então você vai estudar apologética, em alguns cursos é chamado de heresiologia, eles falam do gnosticismo. Só que como eles já estão numa postura apologética a favor da igreja, muitos seminaristas eles entram e eles não conseguem aprender o gnosticismo pela palavra dos gnósticos, ou pelo ensino dos gnósticos. Porque a academia teológica brasileira, ela tem uma tendência de manter a cristandade debaixo de um nível de infantilidade que dá dó. Dá dó. Muitas pessoas possuem o curso básico, médio ou bacharel em teologia sem conhecerem as doutrinas gnósticas pelos gnósticos. Porque os seus mestres não os orientaram a ler os escritos gnósticos que estão contidos nos livros apócrifos. Atos de Pedro, Atos de Paulo e Tecla, Evangelho de São Pedro, Evangelho de São Tomé, de Maria Madalena. É necessário que a igreja cristã, que o estudante de teologia e que o filósofo cristão tenha maturidade suficiente para ouvir o gnosticismo pelos próprios gnósticos. Dou um exemplo. Os gnósticos eles categorizam as pessoas em três camadas. Os sárquicos, que são os carnais, os psíquicos, que são o pessoal envolvido com a emotividade e com a intelectualidade, mas ainda preso às paixões terrenas, e os pneumaticos, que são os espirituais que já se elevaram. E eles têm um conceito de logos também. Quem é o logos para os gnósticos? O logos, ele é o logos universal, porque eles estão pensando junto com os estoicos, tá bem? Os estoicos, eles foram um grupo de filósofos que eles foram buscar essa doutrina lá em Heráclito. Heráclito já havia falado sobre o logos. E os estoicos aprofundaram ainda mais o conceito de logos. E para eles, o logos era a razão universal, que estava presente em todas as estruturas da criação e em todos os homens.
Todos os homens poderiam ser chamados de lógicos, de racionais. Todos poderiam dizer o seguinte: eu tenho a semente do Logos. Logos espermaticoi, a semente do Logos. Todos os seres humanos participam de uma fraternidade universal, porque todos foram criados com a capacidade lógica, com a natureza do Logos. Os ensinos dos estoicos estão presentes na literatura da filosofia e vale a pena você conhecer. Futuramente nós retornaremos a eles. O fato é que os gnósticos, eles vão até os estoicos e aprendem com os estoicos e trazem o conceito estoico do Logos para dentro da igreja. Foram eles que trouxeram da forma como está sendo dito aqui hoje. Foram eles que ensinaram que existe um Logos universal. E qual é a diferença entre esse Logos universal e o Logos de João? A diferença é que o Logos de João, ele tem pessoalidade. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Dizer que o Logos era Deus era uma blasfêmia. Por quê? Porque os estoicos não diziam isso. Os gnósticos também não diziam isso. Heráclito não havia dito isso. Que era o Logos? O Logos, ele é uma emanação do Nous. Eu ensinei isso para você. O Nous é a mente universal. Só que o Nous, como mente universal, está ligado ao Apeiron. E o Apeiron é o infinito. E o infinito veio do caos. Portanto, não existe tangibilidade do Nous com o cosmos. Por quê? Porque o cosmos ele vai se materializar, vai se tornar físico, ordeiro. E o Nous? O Nous pertence ao Apeiron, ao infinito. A natureza do Nous é o éter. É uma mente eterna, etereizada. Do Nous vem o pneuma. Pneuma é o espírito, só que também é o espírito universal e impessoal. Pega bem aí o que estou explicando para você. Isso aqui é gnosticismo pesado. De acordo com esses gnósticos, somente os iniciados poderiam ter acesso a essas doutrinas esotéricas. A palavra esotérico significa aquilo que está escondido e foi escolhido por Deus. Por isso que é esotérico, com S, tá bem? Não é com X não, é com S, esotérico. É aquilo que é segredo, misterioso, está escondido, está guardado. Ora, os gnósticos eles diziam, isso que eu estou dizendo para você aqui, no século XXI, abertamente, publicando na internet e mandando pelo WhatsApp, que faz parte de um curso de filosofia cristã. Eles diziam, só os pneumaticós podem ter acesso a esse conhecimento. Só os espirituais. Psíquicos não podem. Sárquicos não podem. Pessoas emotivas não podem. Racionalistas não podem. Pessoas apegadas às suas paixões carnais não podem. Só se for um iniciado. Eles estão dizendo, o Logos é universal igual os estoicos dizem. A razão é universal igual os estoicos dizem. Só que essa razão ela é impessoal. Ela não é Deus. Não pode ser. Por que que o Logos não pode ser Deus? Porque não existe um Deus único. A origem de todas as coisas não está em um Deus único, dizem os estoicos. Está onde? Aí vai remontar aquela genealogia dos deuses, que vai retornar até o caos, que é a desordem, a confusão, a coisa sem nexo, sem lógica alguma. O Logos vem depois. O Logos ele vem da mente. O Logos é aquele que ele materializa a mente. Torna a mente algo pensável, algo tangível, algo compreensível. É assim que eles dizem. É o que eles entendem. Pois bem, lá estão então os gnósticos ensinando o seu gnosticismo. A vida está andando. E é necessário tentar querer compreender o que é que eles estão ensinando. Ensina-nos melhor. Ensina-nos melhor qual que é a ligação do Logos com a gente que está aqui embaixo. E os gnósticos eles vão explicar. Escuta, nós temos psique.
Psique nós traduzimos como alma. Nós todos temos psique. E a nossa psique está em estado de queda. As nossas almas caíram. Nossas almas, elas caíram da onde? Nossas almas, elas caíram do nous. Caíram da mente universal. Acontece que quando o pneuma, o espírito, ele emanou da mente, ele emanou do nous. O pneuma, ele emanou com uma alma gêmea. Eram dois pneumas, mas não podia ser chamado de pneumas, porque o pneuma, ele é uma unidade, ele é um só. Não existem dois pneumas, só existe um pneuma, só um espírito universal. Mas esse espírito universal que nós chamamos de pneuma tem uma alma gêmea, uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea é batizada como sendo psique. É idêntica ao espírito. É igualzinha ao espírito. Tem as mesmas habilidades que o espírito. Os mesmos interesses que o espírito. É uma irmã gêmea do espírito. Só que não chama pneuma, chama psique. E houve uma revolta em psique. Qual foi a revolta que houve em psique? É que ela queria participar do cosmos. Psique, a alma, não queria ficar preso ao apeiron, ao infinito. Psique, a alma, não queria ficar preso ao éter, à eternidade, ao etéreo, ao invisível, ao imortal. Psique, que é a alma, não queria ficar preso ao universal, porque é como se estivesse perdida numa sopa cósmica, sem consciência de si. A alma, irmã gêmea de pneuma, começa a revoltar-se contra aquela ordem que estava estabelecida para ela de ser uma confusão com o próprio pneuma. Porque se ela fosse uma confusão com o próprio pneuma, ela não tinha personalidade própria. É o conflito dos irmãos gêmeos que existem hoje. Tem a mesma aparência e o pai e a mãe vão criando os dois vestindo igual, educando igual, mandando para o mesmo lugar igual. E depois chega um momento em que os dois gêmeos eles querem se dissociar e fazem corte de cabelo diferente, usam roupa diferente e um monte de coisa para que cada um possa estabelecer a sua própria personalidade. Este mesmo conflito também existia, de acordo com um dos ramos das doutrinas gnósticas, entre pneuma e psique. Os dois estão em conflitos. E a alma, ela quer se corporeizar. Ela quer se materializar. Ela quer se expandir. Ela quer se emancipar do espírito. Com uma problemática que se a alma fizesse isso, ela entraria numa decadência. Por quê? Ela vem da mesma natureza que o pneuma. Ela vem da natureza do nous. E o nous tem a natureza do éter. E o éter é a eternidade. A alma já tem a eternidade dentro de si mesmo. A alma também emana do apeiron, também emana do infinito. Agora está muito difícil. Só que a alma, ela toma uma flechada. E qual é a flechada que ela toma? Ela toma uma flechada de Eros. Eros, que na mitologia romana é o Cupido. Eros é o filho de Afrodite, a deusa do amor. Acontece que a alma, ela se apaixona por Eros. A alma, ela se enamora por Eros. A alma, a psique, ela tem uma afeição com Eros, e Eros é o amor. Mas qual que é o amor? É o amor erótico mesmo. E o que é o amor erótico? Amor erótico é o amor animal. Esse que é o amor erótico. É aquele que se relaciona carnalmente. Aquele que se materializa. Aquele que se apropria. Aquele que se adona. Esse que é o amor erótico. É aquele que põe fogo no mundo. Esse é o amor erótico. E a alma que está lá junto com o pneuma, no nous, junto com o éter, na eternidade, ela agora está querendo se carnalizar, porque se ela não se carnalizar, ela não consegue se relacionar com Eros. Ela precisa se relacionar com Eros, e para se relacionar com Eros, ela não pode ficar presa ao pneuma, ao espírito. Esse é o ensinamento gnóstico que somente os pneumáticos entendiam. E por que tem toda essa teoria? Porque eles vão propor depois o caminho de volta da alma para o pneuma.
saindo dos sarx, da carne, desencarnando, saindo das paixões e indo por meio da meditação e da iluminação até alcançar o pneuma lá em cima, um caminho de volta. Se você quiser entender como a nível de ilustração, existe um filme que foi estrelado pelo Nicolas Cage, chamado Cidade dos Anjos. Você já deve ter assistido. E a história conta o que para nós? A história conta que um anjo, que era um anjo ceifeiro, ele acaba se namorando por uma mulher humana. Mas ele não pode ter nenhum tipo de relação humana com esta mulher, porque ele é de um mundo e a mulher é de outro mundo. E ele não tem as mesmas sensações que ela. Ele não sabe o sabor de uma maçã. Ele não sabe qual que é a temperatura do mar e nem a temperatura de um banho quente. Ele não sabe a diferença entre a dor e a não dor. Ele é um anjo ceifeiro insensível e que não possui a habilidade dos sentidos, como nós temos aqui. O olho, sabe? A boca, a mão, que é a pele. O anjo não possui. E a única forma que ele tem para se apropriar da mulher, por quem ele se enamorou, é se ele cair, é se ele abandonar o estado angelical a que ele pertence. E não tem outra, ele pega e cai mesmo. No filme ele cai. Quando ele cai, ele sente pela primeira vez o gosto do sangue na boca, por causa que ele cai e se machuca. Pela primeira vez ele sente o cansaço do corpo físico, porque ele perdeu as suas asas. Pela primeira vez ele sente o pulsar do coração, porque agora sim ele está carnalizado e ele se sente vivo. Porque antes nem vivo ele se sentia. Ficava olhando para o horizonte, apreciando o inapreciável, porque ele faz parte de uma outra ordem cósmica. Pois bem, não acontece uma tragédia no filme, embora que a mulher também se apaixona pelo anjo, os dois se relacionam, os dois estão muito bem, mas a mulher acaba morrendo, e quando a mulher acaba morrendo, ele perde o sentido de viver de novo. Porque ele já não tinha sentido antes, e agora que ele veio se apropriar do amor, ele se apropria só por um pouco de tempo. Ainda assim, ele não se arrepende de haver caído. Por quê? Do ponto de vista do filme, ou do anjo, é melhor um amor passageiro do que nunca ter amado. Tudo isso que eu estou te falando está na gênese da filosofia dos gnósticos, do Logos que vai se encarnar daqui a pouco. E lá estão então os gnósticos, com esse ensinamento, penetrando igreja adentro, culto a culto, ensino a ensino, escrito a escrito, com ares de alta espiritualidade, combatendo diretamente o ensino dos apóstolos. Bom, e eles vão ganhando popularidade, simpatia. Judas diz que eles se intrometem nas festividades ágapes da igreja, e eles são muito bem recebidos. E eles festejam junto com os cristãos. Voltando aqui ao ensinamento que eles dão sobre a alma. A alma está querendo se encarnar de qualquer maneira, porque se ela não se encarnar, ela não consegue sentir o gosto da vida. A alma está cansada do apeiron, do infinito, que não tem sentido. A alma está cansada de ficar grudada com o pneuma o tempo todo, como se fosse a outra face, como se fosse uma gêmea siamesa, que não tem personalidade própria, que tem que estar atrelado à eternidade, quer dizer, à imortalidade, não vai poder experimentar nada. E o que faz a alma então? A alma, ela decide que ela vai se desprender do pneuma, vai se desprender do espírito. E quando ela se desprende do espírito, acontece uma surpresa. Qual que é a surpresa? A alma se desprende sozinha. Isto é, não existe uma alma universal. Existem almas particulares. Vai se desprendendo alma a alma. É como se todas as almas estivessem contidas no pneuma único, todas as almas. Quando acontece a rebelião das almas, não acontece a rebelião de todas as almas, mas acontece uma rebelião. E as pessoas, consciências, que estão dentro do pneuma, vêm a este mundo. Entram no cosmos porque querem experimentar Eros, porque já estão com Eros, já estão contaminadas com Eros, já estão contaminadas com o amor à matéria, amor ao cosmos, amor ao mundo. E então, alma a alma vai se desprendendo do pneuma, o pneuma vai perdendo almas, elas vão decaindo.
os gnósticos eles usam as palavras eons. E-O-N-S. Eons. Esses eons, eles dizem, são escalas entre o pneuma e o cosmos. São escalas que alguns enumeram 9, outros enumeram 7, outros enumeram 5, outros enumeram 3. O mais comum são 7 eons. São 7 céus, ou 7 degraus. E conforme a alma vai se desprendendo do pneuma, que está lá muito acima de qualquer eon, a alma vai decaindo para o sexto, para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro, até chegar aqui embaixo, no nível da carne. E a alma se encarna. Olha só que conceito, rapaz, que pensamento. Que coisa que os gnósticos... É um ensinamento encantador, né? Você sabe que a palavra cantar, ela representa enfeitiçar, né? As sereias, elas cantavam, e conforme elas cantavam, elas encantavam. Encantar significa, então, que a pessoa está enfeitiçada. O ensinamento do gnóstico é bastante encantador, porque você está tendo uma explicação de como é que as almas vieram parar no mundo, e por que existe tanta desordem aqui embaixo, e tanto sofrimento aqui embaixo, e tanto erro aqui embaixo. Acontece porque as almas estão desalinhadas com o pneuma. Elas estão vivendo uma vida que não era para elas viverem. As almas não foram geradas na mente universal, no luz, para se encarnarem. As almas foram geradas ao lado do pneuma para ficarem no mundo do pneuma. Essa é a ideologia. Essa é a lógica. Como elas querem se encarnar, elas estão desequilibrando a ordem do cosmos, da natureza. E por isso tem tanta desordem aqui embaixo e se estabelece o caos aqui embaixo também. E o sofrimento e a dor. E a busca pelas paixões. Só que acontece com as almas a mesma coisa que aconteceu com o Sr. Nicolas Cage no filme Cidade dos Anjos. Desce, se enamora, se apropria, mas não se satisfaz. Por quê? Porque o Eros, ele não tem a capacidade de fazer uma ligação eterna com a alma. Não tem. O Eros, ele é um amor passageiro, fugaz, fugidio. E o Eros, ele possui um amor insaciável. Ele não pode ser de uma só pessoa. Ele tem que se saciar com todas as pessoas. E outra coisa, no mito de Eros e Psique, que os gregos contavam, o Eros ele era invisível, ele não podia ser visto, não podia ser apreendido. Por mais que a alma queira, ela não consegue se apropriar do objeto do seu amor. Quanto ensino difícil, né? Realmente, em certo sentido, os gnósticos estão com a razão ao dizer que você tem que ser um iniciado, porque tem que ter paciência para entender tudo isso. A alma está desprendida do pneuma, a alma está encarnada, a alma está assumindo uma função que não lhe é própria, está vivendo uma vida que não lhe é própria. Por que não é própria? Porque a vida própria da terra é para os animais, para as bestas, sárquicos, carnais, e não para os pneumáticos espirituais. E lá vão as pessoas andando de um lado para o outro, querendo satisfazer toda a sua volúpia, querendo satisfazer toda a sua gana, e vão se prendendo cada vez mais aos vícios do corpo. Vício do corpo porque comer é bom demais. E só dá para comer e sentir o sabor da carne se você estiver encarnado. Ora, só dá para você ter uma alegria e rir de uma piada se você tiver o senso de humor, de humus, que está no teu corpo também. Se você for alma, você não pode ter. Ora, só dá para sentir a força de um abraço se você tiver um corpo. O calor de um abraço se você tiver o teu corpo para sentir a temperatura. Só dá para sentir se você estiver encarnado. Senão você é uma alma. E alma sem corpo é nada. É fantasma. É um ghost. Os gregos explicavam isso aí mesmo, tá? Que as almas precisavam reencarnar, porque senão elas ficavam penando de um lado para o outro, perdiam a memória, a sensibilidade e a própria existência. Bom,
Estamos chegando aqui aos instantes finais dessa palestra de hoje. Você imagina que você fosse lá o apóstolo João e você tivesse a sua comunidade com 60, 70, 80 irmãos. E quando chegasse lá, estava lá um mestre gnóstico que dia a dia vinha encantando as pessoas com todo esse ensinamento, dando um outro sentido para a palavra armata, pecado, armatia, dando um outro sentido para a encarnação de Jesus, dando um outro sentido para o Evangelho. E você, como um apóstolo, que andou com Cristo, que ouviu dele, que viu ele sendo crucificado, que notifica que não tem nada a ver com o que os gnósticos estão ensinando, e agora a igreja olha para você e pensa, o que é que este velho veio fazer aqui? Esse velho autoritário, o que é que ele veio fazer aqui? João tem que escrever urgentemente. E ele tem que escrever pela inspiração de Deus. Ele pode rejeitar totalmente os conceitos gnósticos. E de certa forma ele vai fazer isso. Mas ele faz de uma maneira magistral. Ele vai buscar nos arcanos da sabedoria de Cristo a maneira de fazer o que ele vai fazer. Ele precisa ensinar o verdadeiro sentido da alma e da queda dos homens, o verdadeiro sentido do corpo e da morte do corpo, o verdadeiro sentido do pneuma e a vida eterna. E é magistral ele conseguir fazer isso em 21 capítulos do Evangelho. Rapaz, é Deus puro ali. Tão poderosa foi a sua missiva, seu Evangelho, que Deus fortaleceu. Só pelo fato dele começar dizendo, no princípio era o Logos, vocês estão certos. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele afirma e ele destrói, na mesma hora. Não fique impaciente, tá bem? Porque nós estamos chegando lá, em João capítulo 1, versículo 1. Vamos primeiro estabelecer aqui toda essa base que existe em volta do versículo 1 de João. Este é o 6º áudio do curso de Filosofia Cristã. Sou o professor Rogério de Souza. Caso queira entrar em contato, meu número é DDD 11 999 47 43 30. Que a paz esteja com você.